Imagine-se em um tranquilo entardecer, caminhando pelas ruas empoeiradas da antiga Jerusalém. À medida que o sol começa a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e púrpura, você se encontra seguindo um caminho sinuoso que o leva para fora da cidade. A cada passo, a agitação da cidade vai ficando para trás, e uma serenidade quase palpável começa a se instalar em seu coração. Você está a caminho do Monte das Oliveiras, uma pequena montanha que se ergue majestosamente a leste da cidade, seu cume calcário alcançando cerca de 300 pés acima do bulício de Jerusalém. Este monte, que se estende por cerca de 1 quilômetro de comprimento, eleva-se a aproximadamente 2.700 pés acima do nível do mar, oferecendo uma vista deslumbrante da cidade histórica. Mas o verdadeiro tesouro do Monte das Oliveiras não é a vista panorâmica. À medida que você avança pela encosta ocidental, se depara com um jardim que parece ter saído diretamente das páginas da história. Este jardim é Getsemane, um lugar de tranquilidade e de reflexão profunda. Neste jardim, que você pode visitar ainda hoje se viajar para Israel, encontram-se arbustos e principalmente oliveiras que parecem guardar os segredos dos tempos. Entre elas, destacam-se 8 oliveiras antigas, cujos troncos robustos e retorcidos testemunham séculos de história. Alguns acreditam que essas árvores remontam aos tempos de Cristo, tendo sobrevivido ao passar dos milênios. Elas se erguem como sentinelas silenciosas, imponentes em sua quietude, guardando o jardim onde, segundo a tradição, Jesus veio para orar. A tradição do século II sustenta que Getsemane é exatamente este local, um lugar de contemplação e comunhão profunda com o divino. Ao passear por entre essas oliveiras milenares, você pode quase ouvir os ecos das orações e meditações que ressoaram aqui em uma época em que o mundo era muito diferente, mas as questões do coração humano permaneciam as mesmas. Getsemane é mais do que um jardim. É um portal para uma era distante, um convite para refletir sobre a profundidade da fé e da história que moldaram o mundo como o conhecemos. A noite em questão não era uma noite comum. Ela se destacava, gravada na história com uma intensidade inigualável. Jesus havia acabado de compartilhar a última ceia com seus discípulos no Monte Sião, num cenáculo repleto de significado e emoção. Neste encontro íntimo, ele falou sobre os eventos sombrios que estavam prestes a acontecer, sua crucificação iminente e, ainda mais imediato, a traição que ele enfrentaria. Pense na jornada de Jesus. Quando ele iniciou seu ministério, realizando milagres espetaculares, alimentando multidões, curando os cegos, revitalizando membros debilitados, as multidões se reuniam ao seu redor em admiração. Eles estavam encantados pelos milagres, pelas demonstrações de poder que desafiavam a compreensão humana. Mas, à medida que Jesus começou a revelar verdades mais profundas, a falar de um compromisso total com seu senhorio, muitos começaram a se afastar. As multidões que uma vez se aglomeravam para testemunhar os milagres, agora se dispersavam, desconfortáveis com as exigências de uma fé mais profunda. E agora, no cenáculo das grandes multidões que ele havia atraído, restavam apenas 12. E mesmo deste grupo íntimo, um já havia se desviado, Judas, que iria traí-lo. Jesus estava agora com apenas 11. Desses 11, ele escolheu 3, uma trindade de discípulos, para acompanhá-lo a Getsemane, para vigiar e orar com ele. Mas mesmo esses 3, em quem ele procurava apoio, falharam. Em meio à hora mais crítica, quando mais precisava deles, encontraram-se vencidos pelo sono. Neste momento de extrema necessidade, Jesus se encontrava essencialmente sozinho. Em Getsemane, sem uma audiência visível com os discípulos distantes e vencidos pelo sono, Jesus enfrentava seus demônios internos, ansiando pela presença de anjos, olhando para o Pai. Foi aqui que ele proferiu aquelas palavras carregadas de angústia e resignação.
Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. O que estava naquele cálice era o peso do mundo, o destino da humanidade. Vamos mergulhar em uma história que começa com um simples passeio pelas ruas, um evento aparentemente comum que se transforma em uma experiência memorável e reveladora. Era um dia como outro qualquer e eu caminhava pelas ruelas de uma modesta vizinhança. Ao passar pela porta de uma residência simples, fui abordado por uma senhora de semblante humilde. Ela me reconheceu imediatamente, baixando a cabeça com um respeito tímido e dizendo: "Eu sei quem você é o pastor do tabernáculo." Ao confirmar sua suspeita, ela compartilhou que costumava assistir aos sermões, sempre sentada discretamente no fundo, por se considerar muito pobre para contribuir na oferta. Com gentileza, ela me convidou para tomar uma xícara de chá em sua casa. Era quase a hora do meu chá ou jantar, como dizemos na Inglaterra, mas ela insistiu, revelando um certo receio de que eu pudesse recusar seu convite por causa da simplicidade de sua moradia. Movido pela sinceridade em seus olhos, aceitei o convite. Ao entrar em sua casa, percebi que era um lugar modesto, o tipo de lugar onde se segura o nariz ao entrar. Eu havia visitado casas de grandes estrelas e pessoas influentes, mas nunca uma como essa. Sentei-me à sua mesa, que mal se distinguia em meio a uma coleção de livros adquiridos em lojas de segunda mão, um verdadeiro tesouro para alguém com uma sede insaciável de conhecimento. A casa estava repleta de livros, empilhados por todos os lados, quase bloqueando a porta da frente. A pia da cozinha mal era visível sob a pequena montanha de pratos que, presumi, não eram lavados há meses. A cena que se desenrolava diante de mim, naquela humilde cozinha, estava repleta de contrastes e revelações inesperadas. A anfitriã, com toda a sua simplicidade e pureza, apresentou-me um prato contendo um pedaço de bacon. Este, por sua vez, estava longe de ser apetitoso. Era verde e mofado, o que de forma irônica me fez pensar na penicilina, um remédio valioso que, curiosamente, também é derivado do mofo. Ela me perguntou se eu bebia chá, ao que respondi afirmativamente. Ela então pegou um bule de chá, que já fora branco um dia, mas agora estava encardido. Com movimentos cuidadosos, ela alcançou a pia e tirou uma tampa viscosa, revelando no interior do bule folhas de chá misturadas com resíduos. Com uma certa destreza, ela preparou o chá preto, servindo-o em um copo. Ao me oferecer a bebida, perguntou se eu gostava de creme ou açúcar com meu chá. Infelizmente, ela não tinha nenhum dos dois. Observando suas unhas cobertas de sujeira, ela me entregou a xícara imunda, contendo chá frio e sem qualquer aditivo. Apesar da minha predileção por chá bem preparado, havia algo nesse gesto que me tocou profundamente. Nesse momento, enquanto estendia a mão para pegar o copo, minha mente viajou por milhares de quilômetros e séculos de história. Eu me vi transportado da Inglaterra para a Palestina de 2000 anos atrás, num piscar de olhos. A simplicidade daquela xícara de chá, em sua forma mais pura e despretensiosa, evocava imagens de uma época antiga, de uma terra distante, onde lições de humildade e sacrifício eram vividas diariamente. Na parte final desta narrativa, somos levados a um momento de profunda reflexão teológica, uma viagem através das Escrituras, explorando a simbologia do cálice como uma representação da ira de Deus. A história se entrelaça com a imagem de um homem no jardim, enfrentando o momento decisivo em que o pai lhe pede para beber deste cálice. A narrativa nos leva através de um passeio pelas páginas da Bíblia, começando com Isaías 51, que fala sobre o cálice da ira de Deus. Em Jeremias 25, versículo 15, encontramos novamente a menção do cálice cheio do vinho da ira divina.
E no Apocalipse 16, versículo 19, a imagem é reforçada com a descrição de uma taça cheia do vinho da fúria da ira de Deus. Este cálice, presente em várias passagens das Escrituras, é um símbolo poderoso da ira e da justiça divina. Em Jeremias, Deus mesmo instrui o profeta: tira da minha mão esta taça cheia do vinho da minha fúria. É uma imagem que representa o julgamento e o castigo que Deus derrama sobre as nações que o rejeitam. A narrativa, então, nos transporta para os Salmos, onde encontramos lamentações e súplicas pedindo que Deus derrame sua ira sobre as nações que o desprezaram. Esta linguagem poética e profunda dos salmistas nos faz refletir sobre a justiça divina e a resposta humana ao divino. O debate rabínico sobre a inclusão desta taça na celebração da Páscoa judeu é particularmente intrigante. A Páscoa, que celebra a libertação dos israelitas do Egito, também contém elementos de julgamento divino, como vemos na história do faraó. Os rabinos discutem se a taça da ira de Deus deve ser incluída nas celebrações, simbolizando o julgamento que um dia será derramado sobre as nações que não reconhecem Deus. Incapazes de chegar a um consenso, eles decidem deixar a questão para Elias resolver quando ele vier. Nesta parte do texto, somos conduzidos a uma profunda reflexão sobre a simbologia da taça de Elias na celebração da Páscoa. A taça de Elias, tradicionalmente deixada vazia durante a celebração, serve como um lembrete de que um dia Elias virá para esclarecer o destino do cálice da ira de Deus. A figura de Elias, que simboliza a esperança da vinda do Messias, tornou-se central nessa tradição. Então a narrativa faz uma transição poderosa para o jardim do Getsêmani, onde Jesus contempla o cálice que Deus está prestes a derramar sobre as nações, o cálice da ira, cheio do peso do pecado humano. Jesus, em sua natureza humana, enfrenta um conflito interno profundo. Ele está diante de uma escolha angustiante, beber ou não desse cálice de sofrimento e separação de Deus. O texto descreve com intensidade o momento em que Jesus aceita beber desse cálice. Meu Deus, por que me abandonaste? Ele clama, expressando a profundidade de sua angústia e desolação. Jesus, a encarnação da pureza e santidade, escolhe assumir sobre si a ira divina, um ato que simboliza a redenção da humanidade. O autor descreve com detalhes a gravidade desse sacrifício, enfatizando que não foram os pregos nem a coroa de espinhos que nos salvaram, mas sim o ato de Jesus absorver sobre si a ira de Deus. Este segmento do texto chama a atenção para a natureza do pecado e a justiça divina. O autor descreve o pecado em seus vários aspectos, os vícios físicos e as falhas espirituais, e como tudo isso foi simbolicamente colocado sobre Jesus. A separação momentânea de Deus, descrita como um afastamento devido à presença do pecado em Jesus, ilustra a santidade e a justiça de Deus diante do pecado. Deus ama tudo o que é justo e santo, e como tal, odeia tudo o que é oposto a isso. Esta é uma tentativa de contextualizar o conceito de pecado e a necessidade de redenção na visão cristã. A humanidade, em sua natureza pecaminosa, representa esse oposto ao que é justo e santo aos olhos de Deus. E é neste contexto que a cruz assume um significado profundo. Na cruz, Deus esgotou a fúria de sua ira sobre seu próprio Filho, um ato que a Escritura descreve como um esmagamento e um agrado ao Senhor. Esta linguagem forte e visceral visa capturar a essência do sacrifício de Cristo, que não foi apenas físico, mas também espiritual e cósmico em sua magnitude. O autor utiliza uma metáfora impactante para ilustrar a intensidade desse sacrifício. Ele nos pede para imaginar que estamos em uma pequena vila situada aos pés de uma enorme barragem prestes a romper. Essa barragem simboliza a ira de Deus, retida e prestes a ser liberada sobre a humanidade. A descrição da parede de água iminente, alta como o céu e inescapável, serve para ilustrar o destino humano diante da justiça divina sem a intercessão de Cristo.
No clímax dessa metáfora, o autor descreve como, no último momento, antes que a onda destrutiva atinja a vila, a terra se abre e absorve toda a água, evitando assim a destruição. Esta imagem é usada para simbolizar como Jesus, ao morrer na cruz, absorveu sobre si a ira de Deus, poupando assim a humanidade da destruição eterna. Cristo como um campeão poderoso, que voluntariamente suporta os pecados da humanidade e a ira de Deus. A imagem de Jesus levando sobre si o peso da ira divina é descrita de forma vívida, destacando a magnitude do sacrifício e do amor envolvido. A reação às interpretações modernas dessa história é mista. Algumas pessoas veem o sacrifício de Cristo como uma forma de abuso infantil cósmico, uma expressão que reflete a dificuldade de entender como um ato tão violento pode ser considerado uma manifestação de amor. O autor, no entanto, vê nesse sacrifício a única maneira de redimir uma humanidade profundamente falha e pecadora. Para ele, a extensão dos pecados humanos é tão grande que apenas um ato de tamanha magnitude poderia oferecer salvação. O texto descreve de forma detalhada o sofrimento físico de Jesus em Getsemane, o suor que se transforma em sangue, uma condição médica conhecida como hematidrose, ocorre sob extrema angústia física ou emocional, simbolizando a intensidade da agonia enfrentada por Cristo. As imagens são fortes, sangue misturado com sujeira cobrindo seu rosto, reflexo do extremo estresse e dor. Vemos diferentes posturas de oração de Jesus, culminando na cena em Getsemane, onde ele cai de rosto no chão, uma posição de completa submissão e desespero. Esta imagem contrasta fortemente com a traição de Judas, que entrega Jesus com um beijo, um ato que simboliza a máxima traição e vergonha. Aqui vemos uma reflexão profunda sobre a natureza da dor e do sofrimento de Jesus Cristo. A descrição começa com a afirmação de que a alma de Jesus estava excessivamente pesada, um termo que transmite a ideia de um peso esmagador, de isolamento e solidão. Esta imagem serve para destacar que antes mesmo dos pregos perfurarem as mãos de Jesus, seu sofrimento já havia penetrado profundamente em sua alma. A vitória de Cristo foi conquistada no Getsemane e não no Calvário. O Getsemane é retratado como o local onde Jesus enfrentou e venceu a maior de suas batalhas, a batalha interna de aceitar sua missão e o sacrifício iminente. O Calvário, onde ocorreu a crucificação, é visto como o local onde essa vitória foi publicamente manifestada e o preço do sacrifício pago. Para ilustrar a magnitude dessa batalha espiritual e física, veremos uma analogia com os 40 lutadores do exército de Nero, descritos como gladiadores inquietos e determinados a agradar seu imperador. Esses lutadores, os melhores atletas de Roma, são comparados com Jesus em sua luta. Assim como eles iam para o campo de batalha com força e determinação, cantando sobre conquistar a vitória para seu imperador, Jesus enfrentou sua própria batalha espiritual com uma determinação semelhante. A comparação com os gladiadores romanos serve para enfatizar a coragem e a resiliência de Jesus diante de um desafio inimaginável. Usamos essa analogia para destacar que, da mesma forma que os lutadores eram conhecidos em todo o império e celebrados por suas conquistas, a luta e a vitória de Jesus no Getsemane e no Calvário têm um significado eterno e universal. Aqui nessa narrativa no Império Romano, sob o reinado de Nero, um período notório pela perseguição aos cristãos. A história se concentra em um evento dramático que ilustra tanto a brutalidade da perseguição quanto a coragem e a fé inabalável dos primeiros cristãos. A história começa com a chegada de uma notícia a Nero de que alguns membros de seu exército haviam se convertido ao cristianismo. Naquela época, ser cristão era considerado um crime passível de morte. Nero, conhecido por sua crueldade, ordenou que qualquer soldado cristão fosse executado.
O comandante-chefe Vespasiano, diante do édito imperial, alinha suas tropas e anuncia que qualquer um que confessasse ser cristão seria condenado à morte. Esperava-se que, diante de tal ameaça, poucos, se é que algum, se manifestassem. No entanto, o que aconteceu a seguir foi algo que Vespasiano não esperava. 40 dos lutadores deram um passo à frente, confessando sua fé em Jesus Cristo. A reação de Vespasiano a essa confissão coletiva é de incredulidade e até de súplica. Ele pede aos lutadores que recuem, que renunciem à sua fé para salvar suas vidas, mas nenhum deles se move. Vespasiano, então, argumenta que não pode matá-los e tenta convencê-los a renunciar ao cristianismo, acreditando que eles não haviam pensado bem nas consequências de sua confissão. Esta parte da história ilustra a força e a profundidade da fé cristã primitiva. Os 40 lutadores, enfrentando a morte iminente, escolhem permanecer firmes em sua crença, demonstrando uma coragem e uma convicção que transcendem o medo da morte física. A história é um testemunho do poder da fé e do espírito humano diante de adversidades extremas. Um clímax dramático e emocional que ilustra a força da fé e o poder do sacrifício se desenrola. A história se passa no auge da perseguição aos cristãos sob Nero, quando um plano cruel é concebido para testar a fé dos 40 lutadores cristãos. No meio do inverno, Vespasiano, o comandante, ordena que os lutadores sejam despidos de suas armaduras e roupas, deixando-os apenas com suas roupas íntimas, e os manda para um lago congelado. A ideia é que eles permaneçam na escuridão congelante até que decidam renunciar a Cristo, com a promessa de que poderiam se aquecer junto a uma fogueira se o fizessem. Inesperadamente, ao invés de desistir, os lutadores começam a cantar, reafirmando sua fé e determinação. Eles cantam sobre serem lutadores por Cristo, buscando conquistar a vitória e a coroa dos vencedores para ele. Vespasiano, confiante de que logo desistiriam, espera ouvir mudanças em seu canto, mas o que ouve é a resiliência e a fé inabalável deles, mesmo quando o frio se intensifica. A história toma um rumo surpreendente quando um dos soldados, vencido pelo frio, se aproxima do fogo, aparentemente renunciando à sua fé. Vespasiano acredita que os outros seguirão o exemplo. No entanto, em vez disso, o canto dos lutadores restantes continua, agora declarando 39 lutadores lutando por Cristo. Neste momento, Vespasiano é tomado por uma epifania. Ele se despe de sua armadura e corre para se juntar aos 39 lutadores, restaurando o número para 40 e proclamando sua própria fé em Cristo. Este ato simboliza a sua transformação e a poderosa influência da fé e do sacrifício dos lutadores. Observemos narrativa com uma reflexão pessoal sobre o impacto dessa história. Expressamos um desejo profundo de odiar o pecado e amar Jesus Cristo, inspirado pelo exemplo dos 40 lutadores. A história dos lutadores cristãos se torna uma poderosa lembrança do significado do sacrifício e da fé, e um chamado para a dedicação e o compromisso na jornada espiritual. Esta parte final é uma celebração da resistência e da fidelidade diante de provações extremas e um testemunho do poder transformador da fé. É um convite para refletir sobre o que significa ser um soldado da cruz e o impacto duradouro que a fé pode ter em nossas vidas e na história. No jardim de Getsemane, testemunhamos a luta interna e a aceitação corajosa de Jesus Cristo diante de seu destino, um momento que definiu o curso da história humana. Através dos relatos dos primeiros cristãos enfrentando a perseguição sob Nero, vimos a força extraordinária da fé humana diante do inimaginável. Essas histórias nos lembram de que, em meio às batalhas da vida, sejam elas físicas, espirituais ou emocionais, a verdadeira vitória é encontrada na coragem de permanecer fiel aos nossos valores mais profundos.
O exemplo de Jesus e dos 40 lutadores cristãos é um convite para cada um de nós, um chamado para enfrentar nossos próprios desafios com a mesma força, fé e integridade. A história da humanidade é uma tapeçaria tecida com fios de sacrifício, esperança e redenção. Hoje, cada um de nós continua a tecer essa tapeçaria. Com cada ação, cada escolha, cada momento de fé, adicionamos nossa própria linha à história que se desenrola. E assim, a jornada continua, repleta de possibilidades, desafios e a promessa de um legado duradouro. Que a coragem, a fé e o amor demonstrados nessas histórias sejam uma luz que nos guia, hoje e sempre.